Aleluia. Bom dia, irmãos. Que apresentação maravilhosa, amém? Que bênção, que privilégio que você tem, o fato de você ser pai. Amém? Eu queria que você levantasse, se você que está aqui, você que é pai, levanta a sua mão. Levanta as suas duas mãos. Diga, é um privilégio ser pai e poder influenciar os meus filhos. Amém, gente? Você pode baixar a sua cabeça. Pai, eu te dou graças por essa manhã. Obrigado por tua bondade. Obrigado pelo seu propósito se cumprindo, Pai. Aquilo que você planejou para essa manhã. Obrigado por sua inspiração. Obrigado pela sua influência sobre as nossas vidas. Para que possamos exercer bem a nossa paternidade. E demonstrar para os nossos filhos, apresentar de fato como você é, Pai. Obrigado pela sua palavra, porque ela é poderosa para construir dentro de nós princípios e valores, Pai, que vão testificar a sua paternidade. Eu te dou graças pelo seu amor que inundou o nosso coração, Pai, e pode ser transbordado para a vida dos nossos filhos. Nós te amamos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Que bênção, gente, que privilégio estar com vocês aqui nessa manhã, falando de um tema tão importante e tão relevante que é paternidade. Amém? Você considera que é importante? Eu sei que aí fora o mundo está querendo desconstruir, o mundo está querendo deturpar. Inclusive, essa semana foi liberada uma resolução que desconstrói para o mundo aquilo que é a paternidade ou o propósito patriarcal. Mas na igreja, eu e você, nós somos diferentes como igreja, nós somos diferentes como os filhos de Deus, nós somos diferentes como o reino de Deus. Amém? E para você que é pai, nessa manhã, eu creio que essa palavra vai te motivar, vai te alertar, vai te inspirar. Essa palavra, para muitos nessa manhã, o que vai ser ministrado vai servir como vacina, vai servir como injeção, vai servir também como uma reflexão como está a nossa paternidade. Amém? Porque, querido, paternidade, eu já queria que o pessoal colocasse o primeiro slide, por favor. Paternidade vai muito além de uma ligação sanguínea ou de uma comprovação de teste de DNA. Paternidade fala de influência. Paternidade fala de ser exemplo. Paternidade fala de mostrar ou apresentar para os nossos filhos quem é Deus. Por meio de ações, por meio de reações, por meio do nosso comportamento, por meio da nossa firmeza em Cristo Jesus. Paternidade vai muito além do que simplesmente a gente ter uma ligação sanguínea com os nossos filhos. Paternidade fala de legado. Deixa eu dizer algo para você nessa manhã. Eu e você, nós precisamos desejar mais. Deixar para os nossos filhos muito mais um legado do que simplesmente herança. Herança, se ela não for bem administrada, ela pode se esvair, ela pode ser desconstruída ou destruída. Quantos relatos você conhece que fulano de tal deixou uma herança para Beltrano e Beltrano não soube administrar e ele gastou tudo que tinha e aquela herança não existe mais hoje? Quantos relatos você já ouviu desse tipo? Mas legado é diferente, porque uma herança a gente constrói para fora. E um legado, ele é desenvolvido, ele é construído por dentro, ou seja, dentro dos nossos filhos. E é algo que é eterno. Então, o fato de nós sermos pai, vai muito além do que simplesmente ter uma ligação sanguínea com os nossos filhos. Existe um propósito de construir um legado para apresentar a Deus para os nossos filhos. Eu queria que você abrisse em Salmos capítulo 103, versículo 13. 12 mais 1, né? Cheguei hoje na igreja, eu vi algumas pessoas com a camisa do 13 aí, mas está 13 aqui na Bíblia, a gente tem que abrir no versículo. Salmos capítulo 103, versículo 13. Mas eu quero dizer algo para você, nós somos também influenciados por essa palavra e queremos dizer para você nessa manhã que Deus tem interesse de se revelar para você como pai. Como um pai bom, onde a Bíblia diz que ele é luz e nele não há treva nenhuma. Se existe alguma coisa que está acontecendo de errado comigo ou com você, Deus não tem nada a ver com isso. Talvez pode ser as minhas decisões ou as suas decisões, mas Deus não tem nada a ver com isso. Pode ter certeza.
Ou são as nossas decisões que nos colocam nas circunstâncias, ou é justamente uma influência ou uma investida do diabo que vai nos colocar nas circunstâncias. Mas Tiago diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem descendo lá do alto, do Pai das luzes, em quem não pode haver mudança, nem sombra de variação. Então eu não posso crer em um Deus mau. Porque se ele não muda e nem pode haver sombra de variação nem mudança, ou Deus ele é 100% bom, ou ele é 100% mal. Mas de acordo com a Bíblia, você tem um pai, e eu tenho um pai 100% bom. Então tudo aquilo que é mal não vem de Deus. Ok, gente? Salmo 103, versículo 3 diz: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Eu queria que o pessoal passasse o próximo slide. Eu queria dizer algo para você. A maneira como nós nos comportamos para com os nossos filhos é a maneira que Deus vai ser evidenciado para eles. É a maneira que Deus vai ser apresentado para eles. O nosso comportamento como pai, inevitavelmente, evidencia para os nossos filhos quem Deus é. Eu vou transmitir esse versículo aqui na linguagem de Edivan Biones, sem mudar o contexto e sem mudar o que o versículo quer dizer. Eu vou dizer para você. A maneira de um filho concluir a respeito da profundidade do amor de Deus é observando o quão profundo é o amor de seu pai para com ele. O significado dessa palavra aqui, vamos ler novamente. Como um pai se compadece de seus filhos, o significado dessa palavra compadece aqui é amor profundo, afeição carinhosa. Vou repetir de novo para você, da maneira que eu transcrevi aqui o versículo. A maneira de um filho concluir a respeito da profundidade do amor de Deus é observando o quão profundo é o amor de seu pai para com ele. Por quê? Porque a Bíblia diz que como um pai tem amor profundo para com seus filhos, assim o Senhor se compadece, ou também evidencia amor profundo para com os que o temem. Então, eu quero dizer para você nessa manhã, você vai sair daqui, você que é pai, encharcado do quão você é importante para os seus filhos. Você vai sair daqui com um senso de paternidade aguçado e com um senso de importância e o grau de relevância que você tem, não só para a sua família, para os seus filhos, mas para a sociedade ao qual nós vivemos. Eu vou te mostrar algumas estatísticas aqui e você vai ver o quão você é importante. O quão a sua paternidade é relevante, o quão a sua presença é mais importante do que aquilo que nós imaginamos. Deixa eu te mostrar algumas coisas aqui sobre a ausência da paternidade, o que ela pode provocar. Você pode passar o slide, por favor? Consequências da ausência paterna, ou da ausência da paternidade. Pode passar? Primeira consequência, a ausência paterna provoca transtornos psicológicos e emocionais. Segunda consequência, promove nos filhos agressividade e insegurança. Então, se você não quer ter filhos inseguros, agressivos, eu e você, a gente precisa exercer a nossa paternidade de uma maneira mais presente. Dificuldade, ou seja, os filhos eles passam a ter dificuldade de distinguir limites e de aprender regras de convivência quando o pai ele é ausente. Dá para perceber o quanto você é importante como pai? Dá para perceber o quanto você é relevante na vida dos seus filhos como pai? O quanto a sua presença é relevante e a minha presença? Um outro ponto é envolvimento com a delinquência. Quando o pai ele é ausente, existe uma probabilidade maior do filho se envolver com delinquência. Um outro problema que a gente percebe aí que tem aumentado de maneira avassaladora: problemas de orientação sexual.
Quem sabe que tem aumentado o número de homossexualidade e de lesbianismo? Ou de união homoafetivas? Isso é consequência de ausência paterna. Quando eu falo de ausência paterna, querido, eu não estou falando simplesmente de casais que decidiram se separar ou decidiram se divorciar. Eu estou falando que nós podemos, na verdade, estar casados e mesmo assim sermos ausentes na vida dos nossos filhos. E aqui nós percebemos o quão é importante e o quão é relevante a nossa presença como pai na criação dos nossos filhos. Deixa eu te dar aqui eu busquei uma pesquisa que ela foi feita lá nos Estados Unidos. E dá para compreender o quanto os Estados Unidos, alguns estados, ou a maioria deles, tem regras que o Brasil não tem. E se lá nos Estados Unidos, essa situação, essas porcentagens que a gente vai ouvir aqui nessa manhã, está assim, imagina no Brasil. Eu não consegui encontrar uma pesquisa no Brasil, até busquei, tentei lá no Google, mas não consegui. Só consegui encontrar essa, falando da ausência da paternidade, as consequências. Cerca de 25 milhões de crianças não têm pais biológicos em casa. Isso nos Estados Unidos. 85% das pessoas entre 12 e 21 anos que estão presas atualmente não tiveram pais. Olha o quanto você é importante para a sua família. Crianças sem a presença do pai têm 5 vezes mais chances de viver na pobreza. Quando a criança não tem pai, ela tem 2 vezes mais probabilidade de deixar a escola, ou seja, abandonar os estudos. Meninas têm 7 vezes mais chances de engravidar na adolescência quando não tem um pai presente. Você sabia que como pai, como homem, como cabeça, eu e você, nós temos a responsabilidade de influenciar tanto o nosso filho menino como a nossa filha menina. A identidade sexual do nosso filho e da nossa filha, ela é formada pela influência do pai, não é só da mãe, mas principalmente do pai. %90 das pessoas que fogem de casa não têm pais presentes. Lembra que a ausência ela pode ser provocada tanto por um divórcio, como também eu posso estar casado com a minha esposa, mas no entanto eu posso ser ausente na criação dos meus filhos. E eu vou te dizer algo, gente, nessa manhã. Hoje a gente vive em um tempo muito corrido, onde a tecnologia tem nos influenciado bastante. E se a gente não tem cuidado, não sei se é com você assim, pelo menos é comigo. Se eu não me policiar, se eu não me dominar, eu vou levar o trabalho para dentro de casa. E eu vou me tornar ausente dentro da minha casa e vai trazer consequência para os meus filhos. Quantas vezes eu já fui alertado por minha esposa, ei, você está no celular demais. Talvez seja só comigo, com você não. Eu vou ficar só para mim, eu vou entender que é só comigo. 63% dos adolescentes que cometeram suicídios não tinham pais presentes. 90%, aqui eu já falei, né? 85% das crianças sem pais têm distúrbios comportamentais. Crianças com pais ausentes têm 20 vezes mais chances de serem presas. Crianças com pais ausentes têm 11 vezes mais chances de serem violentas e agressivas. Mais de 30% dos lares sem pai sofrem de insegurança alimentar. Isso é uma pesquisa lá dos Estados Unidos e eu trouxe com o propósito de me mostrar e te mostrar o quanto é relevante a minha vida e a sua vida como pai. Aí você aqui que é mãe pode estar pensando, veio algo no meu coração quando eu estava aqui antes de subir. Não atrapalhe a paternidade do seu esposo, porque você atrapalhando a paternidade do seu esposo, você vai obstruir ou vai desconstruir a sua maternidade.
Deixe o seu esposo ser cabeça dentro do seu lar. Deixe o seu esposo exercer a paternidade, a influência sobre os seus filhos da maneira correta, como cabeça. Porque uma vez que você tenta desconstruir aquilo que é construído dentro de casa por meio da paternidade, automaticamente você vai desconstruir a sua maternidade. Abra comigo em Êxodo capítulo 2. Sei que está bem silencioso, mas é uma palavra mesmo para poder te trazer o senso de pertencimento à sua família, você que é pai. Êxodo capítulo 2, versículo 1. Deixa eu dizer algo para você, querido. Eu particularmente, eu não quero ser um sucesso lá fora e ser um insucesso dentro de casa. Alguém já dizia que nenhum sucesso compensa um fracasso de uma família. Não sei se você sabe, mas Davi nunca perdeu uma guerra. Quem sabe disso aqui? Quem sabe que Davi foi um sucesso como rei? Quem sabe disso aqui? Davi foi um sucesso como rei. Davi, na verdade, se você estudar a vida de Davi, ele foi um sucesso como rei. Amém? A Bíblia considera ele um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi foi um fracasso como pai. Ele falhou na sua paternidade. É simples. Quando você olha para a vida dos seus filhos, você vê um que abusou sexualmente da sua irmã, e inclusive foi morto pelo seu irmão. Isso indica para mim e para você que faltou o quê? Paternidade. Absalão, que matou seu irmão porque tinha abusado da sua irmã, estava querendo usurpar o trono do seu pai. Então Davi, ele foi um sucesso como rei. Ele foi um homem segundo o coração de Deus, mas ele falhou, fracassou como pai. Eu não quero ser um sucesso como ministro, eu não quero ser um sucesso como empresário, eu não quero ser um sucesso lá fora e dentro de casa ser um fracasso como pai. Porque não existe nenhum sucesso que compense um fracasso de um lar. E a gente hoje, no tempo que a gente está vivendo, a gente precisa principalmente olhar para dentro da nossa casa. Dentro da nossa família, como está o comportamento dos nossos filhos. Porque eu vou te dizer algo, querido. Se eu e você, a gente não tomar a nossa posição dentro de casa, alguém vai tomar por mim e por você. Alguém vai se colocar por mim e por você numa posição que é minha e sua para ser assumida. Agora, Êxodo capítulo 2, versículo 1 diz: Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Você conhece aqui um pouco da história de Moisés, né? Faraó tinha soltado um decreto para que as crianças fossem mortas. E aí Joquebede tem um posicionamento aqui de colocar Moisés dentro de um cesto para que pudesse proteger Moisés. Diga, proteger. Vai comigo para o versículo 7. E aí você conhece um pouco da história, né? Que ele foi colocado no carriçal, né? No rio, aonde a filha de Faraó viu Moisés ali dentro do cesto. Versículo 7 diz: Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. Deixa eu dizer algo para você que está aqui, que é esposa. Não se sinta pressionada pela categoria feminista aí fora. De que se você não está trabalhando e você está cuidando dos seus filhos, você está sendo menosprezada dentro de casa. Porque é privilégio você cuidar de alguém que tem um futuro glorioso em Deus. Não se sinta pressionada, porque as mídias aí fora têm que dizer que... É claro, se você pode, e você pode trabalhar para poder ajudar na sua renda dentro de casa, não tem nenhum problema nisso. Amém? É algo virtuoso. A mulher de Provérbios 31 fala a respeito disso, o quanto ela trabalhava. Mas eu vou te dizer algo para você. É um privilégio, é algo honroso criar os seus filhos. Você já imaginou se Joquebede tivesse aqui aberto mão daquilo que tinha sido colocado nas mãos dela para poder fazer, gente? Você já parou para pensar? Agora, quando a gente lê esse contexto aqui de Êxodo, a gente vai tender a enxergar que na criação, na educação de Moisés, só Joquebede estava tendo posicionamento como pai ou como mãe.
Mas a gente vai abrir já já em Êxodo, a gente vai ver que foi o pai de Moisés e Joquebede, sua mãe, que promoveu uma proteção, uma influência dentro da sua casa para poder Moisés ser o sucesso para Deus que foi. Continua comigo aí, diz, novamente o versículo 8. Respondeu a filha de Faraó, vai, saiu pois a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó, leva este menino e cria-mo. Pagar-te-ei o teu salário. Deus tem saída para você que está criando os seus filhos. Ele tem como prover para você o que você precisa. Para você promover para os seus filhos a educação certa. Fica tranquilo. Amém? Se você está no tempo de cuidar das suas crianças dentro de casa, vive cada estação de maneira intensa, entendendo que é um privilégio. Versículo 9 diz... A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, está aí assim? Está aí na sua Bíblia assim? Isso diz para mim que houve um tempo que Moisés foi criado pelos seus pais. Amém, gente? Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou a ser ele filho. Aqui a adoção, né? Aconteceu a adoção. Esta lhe chamou Moisés e disse, porque das águas o tirei. Agora vai comigo para Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11, versículo 23. Quem é pai aqui? Levanta sua mão novamente. Quem é mãe? Levanta sua mão também. Eu vou te fazer uma pergunta. Você desejava que os seus filhos tivessem o nome aqui escrito na galeria da fé? Sim ou não? Quantos desejavam aqui? Eu desejo que, quando eu partir, ou o Senhor voltando, a minha expectativa é eu ser arrebatado, porque eu digo para minha esposa e para minha filha que eu não vou ficando velho, eu vou ficando jovem, amadurecido. Essa é a minha expectativa, não é morrer, é ficar a cada dia mais um jovem amadurecido. Mas a minha expectativa é que Jesus vai voltar, mas até Ele voltar, eu tenho um desejo como pai, de que os meus filhos tenham uma vida de sucesso e sejam relevantes, influenciando outras pessoas aqui na terra. E eu sei que você tem o mesmo desejo. Mas a questão e a pergunta para mim e para você é: como está sendo a minha paternidade e a sua paternidade para que os nossos filhos tenham sucesso? O que a gente está fazendo dentro da nossa casa, no relacionamento com os nossos filhos? Qual a maneira que a gente está influenciando eles para que eles possam ser reconhecidos como um estilo de vida de fé ao qual a Bíblia diz? Porque, lê comigo o versículo 23, diz: pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais. Está aí assim, pais. Ou seja, responsabilidade do homem e responsabilidade da mulher. Não era só Joquebede criando, educando os seus filhos. Você vai ter um podcast aí maravilhoso no próximo sábado sobre não terceirizar a criação dos seus filhos. Existe uma responsabilidade dentro da minha casa que é minha, e existe uma responsabilidade da minha esposa. E eu preciso fazer a minha parte bem e influenciar a minha esposa para que ela possa fazer a parte dela bem. Agora, deixa eu dizer algo para você. Não existe família perfeita. Existe família querendo colocar em prática ou colocando em prática aquilo que faz parte do plano e do propósito de Deus para nossas vidas. Amém? Agora, pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses. Porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Ei, deixa eu dizer para você, talvez não seja novidade, mas quem sabe que muitos decretos vão surgir daqui para frente. Não é querendo ser o profeta do caos, mas está na nossa cara. As redes sociais estão falando para mim e para você que muitos decretos do rei vão ser evidenciados ou estão sendo evidenciados daqui para frente. Para desconstruir a família, para desconstruir valores e princípios cristãos, para desconstruir aquilo que a gente constrói dentro da nossa casa.
Mas assim como Joquebede e o seu esposo foram responsáveis de educar Moisés e fortalecer Moisés, construir solidez dentro de Moisés ou um legado para libertar Israel, eu e você somos responsáveis de produzir dentro de casa uma educação cristã que vai promover um sucesso em Deus para os nossos filhos. Somos nós. Não queira terceirizar essa educação para a escola. Não queira terceirizar essa educação ou a sua paternidade para a igreja. A igreja tem o seu papel, a escola tem o seu papel, mas educação é responsabilidade dos pais. Olha o que a Bíblia diz, versículo 24. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ei, gente, eu não sei se você compreende o que é isso aqui. Que renúncia é essa aqui? Eu não sei se você entende o grau de renúncia que Moisés fez, porque tinha recebido certamente instruções dentro da sua casa. Eu e você, a gente precisa chegar primeiro do que o diabo na vida dos nossos filhos. O diabo aqui, para Moisés, chegou atrasado. Se eu e você, nós, na verdade, evidenciarmos a nossa paternidade da maneira correta, da maneira que Deus tem expectativa que seja evidenciada, manifesta dentro da nossa casa, a sua família, a minha família vai ser um sucesso. Porque é assim que Deus planejou para ser, gente. Independente da cultura que nós nascemos, independente dos pais que nós tivemos, independente da criação que nós tivemos, mas uma vez que nós nascemos de novo, estamos em Cristo. Existe uma educação cristã para ser manifesta dentro dos nossos lares. Não é conforme aquilo que o mundo prega, não é conforme aquilo que talvez a escola do seu filho prega e não está em linha com a vontade de Deus. É conforme o que está em linha e o propósito divino. Agora, eu e você, a gente precisa ter senso dessa paternidade. Versículo 25 diz, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Quem foi que falou isso aqui para Moisés, hein? Quem foi que construiu esse caráter tão imutável de dizer, não, melhor do que desfrutar daquilo que o reino do Egito oferece para mim de bom. É melhor para mim desfrutar do sofrimento e do opróbrio de Cristo. Quem foi que construiu na mentalidade do menino isso aqui, gente? Deus por meio dos seus pais. Continua comigo, diz assim, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Quem foi que falou do galardão para Moisés? A igreja tem o seu papel de falar do galardão, daquilo que Jesus, da verdade de que Jesus está voltando. Mas deixa eu dizer algo para você. A voz que o seu filho e o meu filho, que a sua filha e a minha filha vai mais dar o ouvido, é a minha e a sua voz. Abre comigo aí, por favor. Mateus, capítulo 4. Eu não sei se você sabe, mas um dos maiores propósitos de Jesus, quando esteve aqui na terra, antes de morrer e ressuscitar por mim e por você, foi revelar o Pai. João capítulo 1, versículo 18 diz que ninguém jamais viu a Deus. E o Deus unigênito que estava no seio do Pai foi quem o revelou. Hebreus capítulo 1, versículo 1 diz que Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos pais pelos profetas. E nestes últimos dias Ele tem falado para nós por meio do seu Filho, ao qual é o resplendor, a expressão exata. Isso fala de caráter.
O significado dessa palavra exata no original é character, da onde foi tirada a palavra caráter, que significa marca esculpida. Ou seja, Jesus, ele veio revelar Deus como Pai para a humanidade, ou para mim, para você. Não sei se você lembra que Jesus falou: eu só faço aquilo que vejo o meu Pai fazer. Eu só falo aquilo que escuto o meu Pai falar. Deixa eu fazer uma pergunta para mim e para você. O que o seu filho e o meu filho, ou a sua filha, a minha filha, está fazendo e falando? Quais são as palavras que estão saindo da boca dos nossos filhos? Quais são os comportamentos que eles estão tendo? Deixa eu dizer algo para você. Eu quero te trazer esse senso realmente de importância da sua paternidade. Vamos refletir como está o nosso comportamento dentro de casa, na frente dos nossos filhos, como a gente, ou por trás também. Sabe por quê, gente? Às vezes o diabo tenta nos iludir que o fato dos nossos filhos não estar vendo, a gente pode fazer qualquer coisa. Mas deixa eu dizer algo para você, influência, ela é transmitida tanto na ausência como na presença. Influência fala de algo que eu faço, que não necessariamente o meu filho está vendo eu fazer. Mas uma vez que eu faço, eu vou transmitir. É bem verdade que o bom é que veja. Mas uma vez que eu faço, se é o meu comportamento, se é o meu caráter, eu vou transmitir a influência para os meus filhos. Pedi para você abrir em Mateus capítulo 4, não foi? Vamos ver aqui algo que é maravilhoso. Mateus capítulo 4, versículo 1 diz: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto. Eu gosto da versão de Lucas, mas para dentro do contexto, eu queria trazer essa versão para você, porque a versão de Lucas diz que Jesus foi levado para o deserto, e no deserto, cheio do Espírito, foi tentado pelo diabo. Ou seja, ele só conseguiu vencer aquilo ali, porque ele estava cheio do Espírito. Agora, continua comigo, diz: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito. Qual era o propósito do diabo aqui? Colocar em xeque a paternidade de Deus e a filiação de Jesus. Percebe as duas perguntas aqui? Se és filho de Deus. Se eu e você, a gente não tiver o senso de responsabilidade da nossa paternidade, o qual é um privilégio, diga, é um privilégio ser pai dos meus filhos. A gente precisa entender que não é um peso, é um privilégio, mas a gente também precisa entender que como pai, precisamos chegar antes do diabo na vida deles. O diabo tentou Jesus aqui 2 vezes, colocando em xeque, ou em discreto, tentando colocar em discreto a filiação de Jesus. Se coloca a filiação em discreto, certamente também coloca a paternidade em discreto. Agora vai comigo para o versículo 13 do capítulo 3. Você está bem pertinho aí. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizando Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito descendo como pomba, vindo sobre ele. Versículo 17 diz: e eis que uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, ou em quem eu tenho prazer. Antes do diabo chegar para tentar Jesus,
a identidade de Jesus como filho, ela foi fortalecida por Deus. E aí é onde entra a minha responsabilidade sua como pai. Se a gente viver uma vida diária, desenvolvendo um relacionamento com os nossos filhos, e se você perceber aqui, o propósito era dizer o que para Jesus? Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Na maioria das vezes, a gente como pai, a gente quer cobrar muito dos nossos filhos. Mas Efésios capítulo 5, versículo 1 diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Está aí assim? Está lá em Efésios capítulo 5, versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Uma vez que eu desenvolvo um relacionamento com os meus filhos, aonde o verbo... Deixa eu transmitir algo para você. Eu coloquei aqui e eu quero transmitir isso para você nessa manhã. A persuasão do amor de Deus por Jesus foi o combustível para o cumprimento de propósito. Se no exercício da nossa paternidade, no dia a dia, os nossos filhos forem persuadidos por nós, com palavras de amor, com afeto, com um relacionamento amoroso, o diabo sempre vai chegar atrasado e vai ficar fácil deles imitar o pai. O verbo imperativo sede, dando lugar ao prazer de imitar, é uma consequência de uma manifestação do nosso amor paterno para com os nossos filhos. Não sei se você entendeu. Quando eu amo os meus filhos por meio de ações e reações, revelando a minha paternidade, consequentemente revelando a paternidade divina, vai ser fácil os meus filhos trocar o verbo imitar em detrimento do verbo sede. Eles vão dar mais ênfase em imitar a mim e a você como pai, por causa de um amor que é manifesto no relacionamento. Vai ficar fácil esse sede sair de uma condição imperativa para uma condição de prazer. Quando eu sou presente, quando eu desenvolvo um relacionamento com os meus filhos, de amor, mostrando e revelando Deus como Pai, vai ser fácil os meus filhos entender que imitar a Deus, por meio de um estilo de vida revelado por mim, vai ser mais uma questão de prazer do que uma obrigação. Eu queria que os meninos aí colocassem um vídeo de Pianges, por incrível que pareça, eu acho que esse cara ainda não nasceu de novo, mas é incrível como Deus tem usado, só pode ser Deus, gente, porque não tem como o diabo utilizar a boca de uma pessoa para construir princípios e valores cristãos dentro de famílias. Porque tudo que esse cara fala aí, se você observar as redes sociais, ele fala sobre família, sobre criação de filhos, sobre valorização da presença, sobre o pai ser presente. Não tem como o diabo fazer isso. Eu só não sei se ele nasceu de novo, se ele é desviado, eu não sei. Mas assiste esse vídeo aí, por favor, que o pessoal vai passar. Quanto mais eu vivo e converso com pais, sejam eles mega presentes, largaram emprego para cuidar dos filhos, sejam eles muito trabalhadores e por vezes ausentes, todos falam a mesma coisa. O desejo da criança é vínculo, é atenção, é amor, é tempo de qualidade, mas também tempo de quantidade. É ver que o pai está ali, é a segurança de um cuidador por perto. Mas a gente não pode se basear só por depoimentos. A gente tem que olhar a ciência da criação de filhos, neurociência. O cérebro se desenvolve melhor quando o cuidador é mais presente. Ele tem mais capacidade de aprendizado, cognição, capacidade social. Pais que leem para os filhos vão melhor na escola e depois vão melhor no trabalho. Eu dou, às vezes, um presente caro para as minhas filhas, porque dentro de mim eu quero substituir a minha presença porque eu estou viajando demais. Minhas filhas abrem aquele negócio e brincam só com a caixa de papelão, irmão. As brincadeiras favoritas das minhas filhas são brincadeiras que a gente inventou junto, cara. É escorregador que a gente faz com colchão no sofá, é labirinto de fita crepe no corredor. As coisas que levam à felicidade são muitas vezes de graça, irmão. Tudo leva a gente a acreditar que o melhor presente que você pode dar para o seu filho é tempo junto. Deixa eu te dar um conselho nessa manhã.
queira ser mais presente para os seus filhos do que simplesmente dar presente. C.S. Lewis disse algo assim: filhos não são uma distração que nos impedem de fazer um trabalho importante. Eles são o trabalho importante. Algumas vezes eu escutei pessoas dizendo assim, durante o dia eu sei que eu preciso melhorar como pai, eu não sei você, mas quando eu faço uma reflexão do meu dia a dia, eu preciso melhorar como pai nisso. Então, se você tiver só 5 minutos, na verdade você pode dar 5 minutos ao seu filho, seja intenso naqueles 5 minutos. Deixa o celular de lado, coloca o celular de lado, mas você pode ser intenso. Se a gente entender o que C.S. Lewis está querendo dizer, a gente vai considerar que os nossos filhos, eles são merecedores não só de 5 minutos no dia, não só de 10, porque eles são o nosso trabalho importante. A grande questão é que na maioria das vezes a gente coloca mais o valor de deixar uma herança para os nossos filhos do que deixar um legado. Às vezes a gente valoriza mais o nosso trabalho do que a presença dos nossos filhos. Às vezes a gente valoriza mais, na maioria das vezes, coisas que vai nos promover uma promoção do que valorizar a promoção dos nossos filhos. E a promoção dos nossos filhos só vai se dar quando eu e você, como pais, entender que existe uma importância e uma relevância na nossa paternidade. Porque aquilo que nossos filhos são e serão está totalmente ligado ao que nós fazemos por ele e neles. Amém?